Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é a Lourdes Borges, engenheira agrônoma, e hoje nós vamos falar de 4 situações para usar a adubação foliar. E a primeira situação que a gente recomenda o uso da adubação foliar é quando é para fornecer baixas quantidades de nutrientes. E por que isso, né, gente? Porque a folha, ela não é um órgão especializado para absorver nutrientes. Pelo contrário, a planta não quer que nada entre pelas suas folhas. Inclusive, a folha tem ali uma proteção, uma cera, uma película que evita, que impede que coisas entrem através da célula dessas folhas, né? Então não é para nada entrar, nem mesmo os nutrientes. Mas a gente usa algumas artimanhas, né? A gente usa alguns coadjuvantes para favorecer a entrada desses nutrientes pelas folhas, né? Então, mas a gente só pode fazer isso quando é para fornecer baixas quantidades, porque senão a gente acaba estragando, a gente acaba matando ali a célula das folhas, né? Então, esse caso se aplica principalmente no caso dos micronutrientes, que a dose é pequena. Então, por isso, a adubação foliar, ela só pode ser usada quando a quantidade de adubo for muito pequena. É o caso dos micronutrientes, que a planta requer algumas gramas por hectare, né? Então, não dá para a gente fornecer nitrogênio, potássio, enxofre, toda a quantidade que a planta precisa através das folhas, porque a gente vai acabar estragando essas folhas. Como só podemos aplicar uma dose pequena, não dá para fornecer tudo o que a planta precisa através das folhas. Imagine ali que a planta precisa de 100 quilos por hectare de nitrogênio. Imagina a gente fazer esses 100 quilos entrar através da célula das plantas. Isso a gente não vai conseguir, a gente vai quebrar a célula, a estrutura dessas plantas, né? E isso não funciona. É por isso que a adubação foliar, ela não substitui a adubação feita no solo. Então, no caso dos macronutrientes, como por exemplo o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o enxofre, o magnésio, né, que a planta precisa em grande quantidade, a gente precisa colocar esses nutrientes no solo para que a planta absorva através das suas raízes. E o segundo caso, onde a adubação foliar é recomendada, é nos casos que é para melhorar a uniformidade da aplicação. Então, quando a dose do adubo é muito baixa, como no caso dos micronutrientes, né? Aí não tem como fazer uma boa distribuição no solo. Por exemplo, no caso do boro, a recomendação é para aplicar 2 quilos de boro por hectare. Imagine a gente distribuindo 2 quilos de boro em 1 hectare. Então, é muito difícil fazer essa distribuição. Então, a forma mais fácil, mais eficiente, a gente pode fazer uma pulverização via foliar, mas não no caso específico do boro, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele logo à frente. A terceira situação que a gente recomenda utilizar a adubação foliar é no caso para evitar interações químicas no solo. Então, acontecem interações entre os nutrientes. Por exemplo, aqui é o caso do zinco. Então, o zinco, quando aplicado no solo, ele pode ser fixado lá nos colóides do solo, igual acontece com o fósforo. Então, quando o zinco é fixado nos colóides do solo, ele fica indisponível para as plantas. Então, o zinco tem essa peculiaridade. Então, para a gente diminuir as perdas de zinco por fixação, uma das formas é a gente aplicar o zinco via foliar. A quarta recomendação aqui é quando a planta já apresenta os sintomas de deficiência. Então, esse aqui é um caso de emergência, de urgência, né, gente? Então, nesse caso, a adubação foliar vai ter uma resposta rápida, socorrendo a planta. Ou seja, a gente vai dar um gás para aquela planta ela revitalizar, mas mesmo assim, a gente ainda precisa aplicar uma dose via solo, né? Então, se por exemplo é o caso do nitrogênio, a planta já está sentindo a deficiência, faz uma lia via foliar só para dar aquela força para a planta e a gente complementa via solo.
Mas nem sempre, gente, a adubação foliar, ela pode ser usada. E uma casa que é exceção é o boro. Nós temos aqui uma planta de milho com deficiência de boro, né? Então, esse zíper aqui que aparece é um sintoma clássico da deficiência de boro. Então, o boro, ele não pode ser aplicado somente via foliar. Ele pode ser aplicado nas folhas, mas não podemos aplicar toda a dose que a planta precisa só nas folhas. E por quê? Porque o boro, ele não move dentro da planta. Então, se a gente aplica na folha, aquela pulverização, ela vai pegar umas folhas. As folhas novas que forem surgindo, não vai ter boro disponível. Tá vendo aqui umas folhas novas com deficiência de boro, né? Então, é por isso que não dá para aplicar o boro somente nas folhas, porque ele não redistribui dentro da planta. Ao contrário dos outros nutrientes, né, que ele sobe através das raízes e vai redistribuindo. O boro ele fica somente nas folhas que receberam a aplicação. Dessa forma, as folhas que forem nascendo depois vão ficar sem o nutriente. E aqui nós temos um exemplo de uma espiga, né, aqui mostrando as falhas aqui nos grãos. Isso é um sintoma clássico também da deficiência de boro. Gente, então era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, já sabe, clique no gostei, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade.